com certeza aquela profecia ela se cumpriu. Aquela terra entrou numa verdadeira dificuldade financeira, de miséria, de falta de água, de falta de comida, uma verdadeira decadência física também. Ela já estava em decadência espiritual e entrou nessa decadência, numa dificuldade, não tinha o que comer, não tinha água. Então, assim, existia um problema generalizado. Por que aquele povo estava vivendo aquilo? Por desobediência a Deus. Mas Deus, ele tinha que zelar do profeta Elias. Deus tinha que guardar a vida do profeta. E ele falou, em um determinado tempo, ele deixou o profeta junto de um riacho, sendo alimentado, bebendo água daquele riacho, sendo alimentado por pássaros. O riacho secou. Ele veio e falou para Elias: vá, está aqui no texto, para Serepta, em Sidom, que o próprio Deus falou com ele: eu orientei, eu ordenei a uma viúva que lhe alimentasse. Ele foi. Essa viúva chegando lá, está aqui no texto, ela falou para ele: olha, eu não tenho nada, eu vou fazer esse bolinho aqui, vou comer com meu filho e vou morrer. Pronto, esse é o contexto histórico que nós lemos aqui. O povo de Israel estava daquele jeito pela desobediência. Mas Deus, ele é fiel com os seus. Deus, ele não desampara aquele que ele ama. Deus, ele, de maneira nenhuma, ele desampara aquele que obedece a ele. Isso é princípio de Deus. Deus mandou Elias para Sidom, para Serepta. Serepta, Sidom, não é uma cidade judaica, não é uma cidade israelita, não é cidade de nenhuma tribo de Israel. Ela não pertencia a nenhuma tribo de Israel. Serepta, em Sidom, era uma cidade fenícia. Era uma cidade que pertencia a um outro povo. Era uma cidade que não tinha vínculo com as tribos de Israel. E olha o que Deus faz. Deus fala para Elias: vai para Sidom, que lá eu vou te mandar uma viúva te sustentar. Deus, ele faz umas coisas que ou você obedece, você só vai saber com certeza se vai funcionar se você obedecer, porque na cabeça da gente gera dúvida. Mas Deus, ele é assim, ele faz, o apóstolo Paulo fala, ele faz coisas doidas para confundir os sábios. Ele falou com Elias: vai para uma cidade distante, que lá uma viúva vai te sustentar. Se Deus falasse isso para nós hoje, em plena pandemia, se tivesse o caos se formado aqui nessa região, Deus falasse para você: olha, vá para um centro que pratica outra religião, lá eu ordenei que um fulano de tal te sustentasse. Você ia? Fala sério, não me responda, eu não gosto de respostas, às vezes que eu boto a pessoa em dúvida. Mas Elias, ele poderia ter questionado Deus. Elias não questionou a Deus. Elias, ele foi. Porque naquela época, viúva era sinal de miséria. Ser viúva naquela época era sinal de miséria. Aquela mulher que era viúva, que não tinha um filho para lhe sustentar, ela já estava com o futuro definido. Ela ia viver na miséria. Ela não tinha outra opção, porque não se amparava as viúvas nos outros lugares. Então ela já estava determinada que ela ia viver na miséria. Você já pensou se Elias fosse questionar a Deus: Deus, eu vou para aquela terra, não pertence a nenhuma tribo de Israel, que também está seca, que também está passando fome, também está passando dificuldade, e ainda vou ser sustentado por uma viúva. Esse era o momento. Você já pensou se tivesse passado isso na cabeça de Elias, e Elias não tivesse ido? Elias falou assim: Deus, vou não. O que teria acontecido? Aqui nós sabemos o final dessa história, está escrito aqui:
Nós conhecemos o final o começo, meio e fim dessa história. Nós conhecemos. Elias não conhecia, aquela mulher não conhecia, mas Elias, ele foi obediente a Deus e ele foi. Ele não questionou a Deus, ele não perguntou para Deus se deveria ir ou se não deveria, não, ele foi. Imediatamente, quando a palavra de Deus veio sobre a vida dele, ele tomou atitude e foi fazer aquilo que Deus tinha lhe mandado, porque ele conhecia o Deus que ele servia, ele sabia que era um Deus de milagre, ele sabia que era um Deus que amparava aqueles que ele ama, então ele foi. Ele não questionou a Deus. Aqui nós já tiramos uma coisa para as nossas vidas: não questione a Deus, não pergunte a Deus, foi Deus que falou para você fazer isso, faça. Mas pode dar errado. Não, faça se foi Deus que lhe falou. Eu não estou falando aqui para você ouvir profetas do caos, eu não estou falando aqui para você ouvir profecias que não vão acontecer, eu estou falando aqui da voz de Deus para você. Se Deus mandou você fazer, mesmo que pareça doideira, loucura, faça, porque tudo aquilo vai ser bom no final, vai dar certo no final. É o que eu falei, aqui nós conhecemos a história, aqui é muito fácil dar glória a Deus, é muito fácil rodar, gritar e falar que o azeite da botija se multiplicou, e falar que o pão a farinha se multiplicou, porque nós já conhecemos o final da história. Mas esse povo não conhecia o final da história. E aquela viúva, ela não pertencia a nenhuma tribo de Israel, mas Deus falou com ela. Deus fala que eu ordenei a uma viúva que lhe alimentasse. Aquela viúva já estava esperando Elias chegar, porque Deus já tinha falado com ela. Quando Elias chegou, ela já sabia o que tinha que ouvir, que ela tinha que ouvir o que o profeta ia falar para ela. Agora imagina vocês, se o profeta chegasse para ela e pedisse o resto de farinha, o resto de azeite, que ela ia comer e morrer. Ela falou: vou comer e vou morrer. O profeta falou: não, faz para mim e depois você se vira. Você, mãe, diz que mãe ama mais, né? Em alguns momentos eu concordo. Mãe ama mais, não desfazendo do amor do pai. Você, mãe, se você tivesse uma situação dessa, você não sabendo o final da história, nós sabemos o final da história, sem conhecer o final da história, você, mãe, você ia colocar a vida do seu filho em risco, falar assim: eu vou te dar isso aqui e eu vou morrer juntamente com meu filho, porque mãe não pensa nela, mãe pensa no filho. Você ia colocar a vida do seu filho em xeque, em risco, porque tem uma palavra do Senhor? Mas aquela mulher, ela ouviu a Deus. Ela falou: eu não tenho nada, mas por causa do seu Deus eu vou fazer isso. Por causa do seu Deus eu vou fazer isso. Então aquela mulher, ela já, de alguma maneira, ela conhecia Deus, porque Deus falou com ela. Deus falou com ela. Então nós temos aqui uma viúva, um profeta. Essa viúva, ela tinha algumas características que marca a vida dela. Marca para o bem e também marca para um desfecho triste. Aquela viúva, ela estava passando por um momento muito difícil na vida. Está aqui no texto. Ela não tinha mais o que comer, ela não tinha mais o que fazer, a não ser fazer um bolinho, comer e esperar a morte chegar. Isso estava passando um momento de extrema dificuldade naquela cidade, naquela região. Ela tinha um pouquinho de farinha. Como estava o estado físico dela? Aquela mulher já devia estar emagrecida, o filho emagrecido, a reserva biológica dela, isso é a carne, o músculo dela já devia estar ruim já. E ela já tinha uma sentença de morte sobre a vida dela. Ela fala: eu vou comer e vou morrer, eu não tenho outra coisa a não ser fazer, comer e morrer. Isso ela já tinha uma sentença sobre a vida dela, que já estava decretada pelaquele momento que ela estava vivendo, ela e o filho dela. Então ela era uma viúva
que não tinham uma expectativa de vida, não tinham uma perspectiva de futuro, não tinha mais para onde olhar para frente. A expectativa dela era aquele momento que ela estava vivendo. Ela ia comer e morrer. O futuro dela qual que era? A morte. Acabou, não tem mais para onde correr. Está aqui, eu vou comer e vou morrer. Esse era o momento que aquela mulher estava passando. Mas aquela mulher, ela ouviu a voz do Senhor. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, tudo começa a mudar. Tudo começa a tomar outro rumo, tudo começa a ficar diferente. Às vezes você pode, Deus quer me provar. Deus não prova ninguém, Deus não precisa de te provar. Esse negócio, eu estou passando pela prova e dando glória a Deus, é um cântico. Eu não canto esse cântico, estou passando pela prova. Deus não precisa de provar você, Deus já te conhece. Se você acha que Deus não conhece os seus pensamentos, as suas fraquezas, as suas atitudes, você está enganado. Aquela mulher, ela não quis, Deus está me provando, ver se eu vou fazer ou se eu não vou fazer. Não, Deus falou, por causa do seu Deus, eu vou fazer isso. Aquele momento, que era sem expectativa de futuro, com um decreto de morte sobre a vida dela, ele começa a mudar quando o profeta fala isso para ela, porque ela ouviu Deus e obedeceu à voz de Deus. Essa mulher, ela obedeceu à voz de Deus. Então essa mulher, ela foi obediente à voz de Deus. Ela honrou a Deus através da vida do profeta. Ela honrou a Deus. Ela fez um bolo e entregou para o profeta. Ela honrou a Deus através da vida do profeta. Ela falou, é melhor que viva o profeta do que viva eu. A partir desse momento, mudou totalmente. O decreto que tinha sobre a vida dela de morte passou para a vida, de miséria passou para prosperidade, de falta de farinha, aquela mulher virou quase uma empresária da farinha e do azeite naquele momento, porque a palavra do Senhor veio sobre a vida dela e falou, da agora para frente a farinha não se acabará, nem o azeite vai se acabar. Então o que era um decreto de morte foi revogado pelo próprio Deus através da boca do profeta. O que era uma perspectiva de futuro zero se tornou uma perspectiva de vida, de abundância, de barriga cheia, de prosperidade. Enquanto ela estava vendo a dificuldade que toda aquela terra estava passando, ela tinha o que comer, tinha azeite, tinha o que fazer para sustentar ela, o filho e o profeta. Deus não abandona aqueles que são obedientes a Ele. Deus não abandona aqueles que ouvem a voz dEle e praticam aquilo que Ele manda fazer. Ouvir a voz de Deus e não fazer o que Ele nos mandou fazer, você vai dar em caminho errado, porque você imagina se aquela mulher não tivesse obedecido à voz de Deus, ela tivesse comido aquele restinho de farinha e ter falado, profeta, olha, vai para lá com seu Deus que eu vou comer isso aqui com meu filho. Aquela mulher teria morrido, a história dela não estaria sendo pregada aqui há quase 4.000 anos depois, e nós não estaríamos vivendo nas nossas vidas essa palavra que é viva em nossas vidas. Então essa mulher, ela de um decreto de morte, sem perspectiva de futuro, ela passou, foi revogada e ela voltou a ter vida. Por quê? Porque ela ouviu a Deus e obedeceu aquilo que Deus falou. Aí eu lhe pergunto, não tinha outra viúva? Não tinha nenhuma viúva em Israel? Não é possível uma coisa dessa. Dentro das 12 tribos não tinha uma viúva que pudesse dar comida para esse, e que Deus pudesse fazer um milagre na vida dessa viúva também? A questão é, aquele povo estava em desobediência. Deus não tem vínculo, Deus não tem responsabilidade, Deus não quer aquele que não tem responsabilidade com Ele, Deus não quer aquele que não tem obediência com Ele.
Deus não vai fazer um milagre na sua vida se você está em desobediência a Deus, porque esse texto nós vivemos, nós ouvimos pregar, nós queremos somente um milagre, só o azeite, só a farinha, é só isso que nós queremos viver. Mas Jesus ele fala aqui em Lucas, se não me engano é Lucas, eu escrevi em algum lugar aqui e já perdi, eu sou assim mesmo. Lucas, perdi, acho que é Lucas 10. Ele fala, Jesus fala, não tinha mais viúvas lá? Jesus ele aborda esse tema em Lucas, mas só aquela mulher foi obediente. A questão é essa, só ela que ouviu. As outras viúvas não iriam dar ouvidos ao Senhor. Então quando você não dá ouvido para o Senhor, a sua vida continua com decreto de morte, com decreto que não vai ter futuro, porque o seu futuro vem do Senhor. A revogação dos decretos vem do Senhor. Tem outro que ouviu a voz, que ouviu falar, que pensou em Jesus. Jesus, quando ele fala das viúvas, ele não fala do milagre miraculoso, ele não fala, Jesus não enfatiza o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. Jesus ele enfatiza a obediência ao Senhor. Outro que ouviu Jesus, prestou atenção, foi o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, esse cara, ele me encanta. O cego Bartimeu também era outro. Alguém deve ter falado de Jesus para ele. Alguém deve ter contado para ele que Jesus vinha fazendo milagres por onde ele passava. Alguém deve ter contado alguma coisa para ele. Ou ele ouviu. Porque a pessoa, quando ele perde a visão, ou ele nasce sem visão, ele aguça os outros sentidos, o tato, o paladar, a audição, tudo é aguçado, tudo ele tem uma percepção maior. Você dá uma nota para um deficiente visual, ele identifica a nota pelo tato. Se der uma nota para qualquer um que tem visão, ele não vai identificar a nota pelo tato. Por quê? A percepção dele, o tato dele fica aguçado. Aquele cego ouviu que Jesus estava vindo. Aquele cego era crente, aquele cego era convertido. A Bíblia não fala, mas eu creio que não. O cego Bartimeu, está lá em Marcos 10. O cego Bartimeu ouviu falar. Quem está vindo aí? Jesus. Jesus está vindo aí. O cego Bartimeu partiu para cima, ele gritando, todos nós conhecendo, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais ele gritava, mais as pessoas mandavam ele parar. Quanto mais ele gritava, mais as pessoas mandavam ele parar. E mais ele gritava. E mais ele gritava. Eu quero que você se coloque nesse lugar agora um pouquinho. Daquele que clama pelo Senhor. Filho de Davi. Filho de Davi. Ele não deu atenção para aquelas pessoas que estavam do lado dele. Ele não deu atenção para a multidão. Ele sabia que o milagre dele vinha de Jesus. Ele não queria saber de multidão. Ele não queria saber de comentários. Ele não queria saber de palavras contrárias. Ele não queria saber de nada. Ele sabia que o milagre dele só poderia vir de Jesus. E não tinha outro. E ele partiu para cima. Ele foi no rumo de Jesus. Ele não via Jesus porque ele era cego, mas provavelmente ele estava ouvindo a voz de Jesus. Ele ouvia aquela multidão e ele partiu para cima. Ele não ficou dando atenção para os comentários, ele não ficou dando atenção para as palavras contrárias. Ele partiu para cima. Quantas vezes nós estamos orando, buscando por um propósito no Senhor, buscando, aí vem um e fala: ih, meu amigo, desiste, esse negócio não dá certo não. Aí você, é mesmo,
Desistir. Que fé é essa? Eu estou orando para que Deus converta meu filho. Continue orando. Eu estou orando para que Deus restaure o meu casamento. Continue orando. Eu estou orando para Deus abrir uma porta de emprego para mim. Continue orando e clamando. Eu estou orando para que Deus transforme a minha vida, a vida da minha família. Eu estou orando para que Deus converta o meu vizinho que ouve um som alto no final de semana. Eu não aguento mais. Continua orando que Deus vai ouvir sua oração. Não de o seu vizinho não tem jeito. Não dê atenção para a multidão. O seu milagre vem de Jesus. O seu milagre vem de lá, não vem de multidão, não vem de comentário indelicado, não vem de outro lugar senão de Jesus. Ou você foca em Jesus, ou você vai continuar cego. Não dê atenção para a palavra contrária, não dê atenção para a multidão, não fique pensando que um fulano, beltrano, ciclano, não me interessa. O seu foco é Jesus. Jesus derramou o sangue precioso na cruz do Calvário, foi por você, não foi por outra pessoa, foi por você. Quando eu falo em altar que Jesus morreu por mim, as pessoas falam: você é orgulhoso. Eu falo: sou mesmo. Se eu não tiver isso no meu coração, que Jesus morreu por mim, eu não sei se Jesus morreu por você, mas Ele morreu por mim. Agora você crê como eu que Ele morreu por você, então toma posse e diz: Jesus morreu por mim. Jesus morreu porque minha vida tem que ser restaurada. Jesus morreu porque minha vida tem que ser transformada. Jesus morreu porque toda a minha família tem que conhecer a Deus. Jesus morreu porque Ele quer consertar os caminhos das pessoas. Não dê atenção para a multidão. Jesus vai ouvir. Jesus já ouviu a sua oração. Quando Jesus falou com o cego sabia chamar Jesus. O cego não chamou Jesus de Nazaré, Jesus filho de José, Jesus que faz milagre. Não, Jesus filho de Davi. Davi foi o homem que até hoje para os judeus foi o maior rei que existiu na face da terra. Bartimeu, ele ligou o nome de Jesus com o reino. Ele ligou o nome de Jesus com o reino. Ele não ligou o nome de Jesus com José o carpinteiro, nem com a Galileia, nem com Nazaré, com lugar nenhum. Jesus é do reino. Jesus veio e colocou o reino de Deus aqui na terra, e Ele clamou pelo reino de Deus. Ele clamou pelo Rei dos reis, Senhor dos senhores. Porque se Ele fala Jesus de Nazaré, Jesus filho de José, as pessoas que estavam lá iam criticar, ia falar uma coisa: você está crendo em quem? José? Em Nazaré? Então coloque-se diante do Senhor e chame Jesus pelo nome dele, Rei dos reis, Senhor dos senhores, para que o seu milagre aconteça na sua vida. E Bartimeu clamou, e Jesus ouviu o clamor de Bartimeu e mandou chamar Bartimeu. Bartimeu largou a capa. É porque eu não vou ler o texto todo para a gente não tomar nosso tempo. Bartimeu largou a capa e foi. Eu não quero espiritualizar aqui a capa de Bartimeu, se a capa era isso, se a capa era aquilo. Eu quero colocar um sentido prático nessa capa. Bartimeu, ele largou e partiu para Jesus. Sabe por quê? Aquela capa, naquele tempo era comum os homens usarem capa. Aquela capa, alguém estava lá, podia agarrar naquela capa, alguém podia segurar naquela capa, a capa podia agarrar em alguma coisa e atrapalhar ele chegar em Jesus. Porque você imagina um cego clamando: Jesus, filho de Davi. Um cego que estava ali no caminho, clamou e Jesus ouviu. Você acha que a multidão que estava atrás dele já não tinha gente ali, muitas horas atrás de Jesus, clamando também, buscando, falando: Jesus, Jesus, faz milagre na minha vida, Jesus, Jesus. Aí de repente Jesus manda chamar o cego que estava parado lá. Você acha que alguém não ia pegar naquela capa e dar um tombo naquele cego e falar: cego miserável, estou aqui há um dia inteiro andando atrás de Jesus, você chega, clama sangue de Jesus. Rapaz, esse lugar é meu.
Ele jogou a capa fora porque nada podia prender ele, nada podia atrapalhar ele chegar perto de Jesus, nada. Muitas vezes nós ficamos com as nossas capas, muitas vezes nós colocamos as nossas capas e bem grandona para nos atrapalhar chegar em Jesus. Aí o pastor fala, vai ter um culto assim, assim. Aí o irmão, isso não acontece aqui não, só lá na minha igreja, aqui não. O pastor falou que aqui é todo mundo ponta firme, chama, vem, vai para o culto, vem, para fazer a obra física aqui da igreja, vem, para limpar a igreja todo mundo vem, para o culto vem, para dizimista que 100% da igreja dizimista, glória a Deus por isso, mas na minha igreja não é não. Aí você chama, faz um culto igual o de hoje, aí o fulano com a capa arrastando lá na outra, pastor, não posso não, vou no culto não, pastor. Vou no culto não, porque vai chegar meu filho, minha neta, não sei o quê, eu vou comprar um carro, eu ganhei uma junta de boi, eu comprei uma terra, e eu casei, eu não vou não, mas é ceia, não ceia, pastor, podia mudar essa data dessa ceia, porque aí Deus quer falar com o indivíduo está preso nas desculpas, nas mazelas, nas dificuldades que ele mesmo coloca na vida dele, e Deus está aqui querendo falar com você, e você não vem na igreja, aí tem culto durante a semana, não posso não, estou cansado do trabalho, rapaz, trabalhei demais hoje, ficar naquele banco duro, e o pastor, e não sei o que, aí o Deus quer falar com você através da vida do seu profeta, Deus quer falar com você através da vida do seu pastor, e você está na sua casa, assistindo a maldita da novela, assistindo a porcaria do filme. Não é que eu sou contra a televisão e contra a internet, não, eu sou um cara eu sou moderninho, sou bem moderninho. Eu assisto televisão, não assisto Rede Globo, nunca assisti. Eu assisto televisão, assisto Netflix, assisto filme, assisto série, só não assisto novela, que eu já tenho os meus problemas, eu não quero problema dos outros não. Eu assisto televisão, eu entro na internet, eu pesquiso, eu faço curso, eu sou um cara, eu estou antenado na vida. Aí você, por que isso? E ainda vem nos cultos. Não é que, não, eu não sou bom não, Deus é que é bom comigo. Então assim, aí você fica com a sua capa, com as suas desculpas, com as suas mazelas, com as suas coisas, tentando se justificar para não participar, para não ver Jesus, para não ver o que Jesus tem para falar com você. Jesus fala com a gente de todo jeito, Ele fala com a gente através do louvor, Ele fala com a gente através da palavra, Ele usa um irmão, Ele pode usar a minha vida para falar com você, Ele usou uma besta na coisa, por que Ele acha que não pode usar a minha vida? Só porque eu sou careca e falo alto e ando de um lado para o outro? Pode, Deus pode usar a minha vida sim. Só que tem muita gente que não está aqui para ouvir. Quantas vezes o pastor Expedito veio aqui cheio do Espírito Santo, trouxe uma palavra de Deus, do trono de Deus, aí o infeliz chega depois do culto, pastor, o que o senhor pregou domingo? Dá uma raiva, não dá, pastor? Jesus. Mas Bartimeu, ele partiu para cima, ele não ficou com desculpa, ele chegou perto de Jesus, Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? Ele foi objetivo, eu gosto dessas objetividades. O Bartimeu falou, eu quero ver. Algumas traduções dizem que Bartimeu nasceu cego, outras dizem que não, mas isso não é a chave da questão, se ele nasceu, se ele ficou cego, não. Bom, Bartimeu chegou perto de Jesus, o que você quer? Eu quero ver. E Jesus devolveu a ele a visão, ele foi objetivo, chegou perto de Jesus, eu quero ver. Jesus então, veja, olha que prático, Jesus é bom assim, Jesus não fica dando volta para fazer milagre, é nós que ficamos dando volta, porque muitas vezes a gente vai fazer a oração, e eu já fiz essas orações, agora graças a Deus eu parei. A gente precisa, e nós precisamos de milagre na nossa vida, todos os dias, aí a gente quer uma determinada coisa, sei lá,
trocar de carro, pronto. Ter carro não é pecado, não. Tem carro novo, tem carro bom. Aí eu quero trocar de carro. Aí, vou lá, Jesus, o Senhor sabe que eu não mereço. Eu venho aqui, Senhor, como pecador, como um zero à esquerda, como uma carta fora do baralho. Ô Senhor, na minha humildade, na minha não sei o quê, e na minha não sei o quê, e na minha não sei o quê, e na minha não sei o quê. Eu não mereço um carro, mas... Ai Jesus, se você não merece, para que eu vou lhe dar? Seja objetivo. Jesus, eu quero trocar de carro. Eu quero um carro assim, assado. Objetivo. Deus vai lhe dar, problema seu e Deus. Deus vai lhe dar? Eu acho que vai. E se não te der, a vida da gente segue e nós seguimos juntos com Jesus. O que nós não podemos é distanciar de Jesus, mas seja objetivo em pedir as coisas para Jesus. Para com essas orações farisaicas lá, de não merece e não quero, só sabe que isso. Jesus nos conhece desde a formação do mundo. Em Salmos fala: Deus te conhece como quando você ainda era uma massa disforme no útero da sua mãe. Isso é, Jesus te conhece quando o papai e mamãe deitou lá e fez você, quando você juntou um óvulo, um espermatozoide, que você virou uma massinha. Ele te conhece. Então ele te conhece. Então seja objetivo para Deus. Agora seja obediente e ouça a voz, clame ao Senhor. Para terminar, para a gente terminar na hora, para que eu falei de dois personagens. Uma viúva que não tinha perspectiva de futuro e tinha uma sentença de morte sobre a vida dela, que foi revogada por Deus. Eu falei de um cego que também tinha uma sentença sobre a vida dele. Na verdade, esse cego nem nome ele tinha. Bartimeu não é nome. Bartimeu significa filho de Timeu. Então ele era conhecido como um qualquer. Quem que é aquele lá? Ah, aquele lá é o filho de Timeu. Isso que significa Bartimeu, filho de Timeu. Então um cara que não tinha nome, estava com o futuro determinado de ser na mendigância e na miséria, e com a vida provavelmente com os dias de vida contados, porque mendigo não vive muito. Ele era sem nome, ele não tinha nome, ele tinha um decreto sobre a vida dele, que era cego e viver na miséria, e os dias de vida dele seriam curtos. Mas ele encontrou com Jesus. Tudo isso foi mudado. Tudo isso foi mudado. A viúva passou a ter um futuro. A viúva passou a ter o que comer e beber. A viúva passou a ter prosperidade sobre a casa dela. O cego passou a ver. Teve uma perspectiva de futuro, porque ele podia trabalhar, ele podia se virar, ele podia ganhar o próprio sustento. Então, de miséria para prosperidade. Eu sou pregador de prosperidade, eu prego prosperidade, mas eu prego mais que você tem que ser obediente a Deus para que a prosperidade chegue na sua casa. Eu prego milagre, prego, mas você tem que clamar a Jesus para que o milagre chegue na sua casa. Você prega que o homem tem que ser próspero, prego, eu acho que o homem tem que ser próspero, mas a prosperidade só vai chegar na sua casa se você for obediente e clamar a Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu quero que você se coloque de pé. Eu já vou passar a palavra para o pastor em poucos minutos. Eu quero que você faça aí uma autoanálise. Não se preocupe com o irmão da esquerda, da direita, da frente, de trás. Agora é um momento seu e Deus.
um momento singular, vamos usar esse termo, seu e Deus, só você e Deus, ninguém mais. Será que você tem sido obediente ao Senhor? Fecha os teus olhos. Não é que o olho fechado tem mais espiritualidade ou menos, você pode orar de olho aberto e olho fechado, é que a gente se concentra mais no eu. Como que tem estado o seu clamor a Jesus? O que você tem colocado diante de Deus tem acontecido na sua vida? Aquela viúva, ela não sabia o final da história. Esse cego também não sabia o final da história. Mas ambos tiveram decretos de morte. Ambos tiveram decreto de futuro seccionado, revogado. Ambos tiveram um milagre na vida dele. E ambos tiveram um futuro na vida deles. Como tem andado a sua vida com Deus? Você só tem olhado para o milagre da botija? A multiplicação do azeite? Ou você tem sido obediente a Deus? Ou você tem clamado ao Senhor para que aquilo aconteça na sua vida? Feche os teus olhos, mantenha-se de olho fechado e faça uma autoanálise. Pensa um pouquinho na sua vida. Traz à memória, como diz o profeta, traz à memória aquilo que te traz esperança. Por que a vida de alguns parece que a coisa está travada, parece que não anda nem para frente nem para trás, é um dia atrás do outro, é a mesma coisa hoje, é a mesma coisa em 2021, 2023, que foi a mesma coisa em 2020, que foi a mesma coisa em 2019, que vai ser a mesma coisa em 2021, por que a coisa não anda na sua vida? Será o que está faltando? Pergunte para você mesmo, obediência? Clamor? Será que você está focando só o milagre? Não está focando aquele que faz milagre? Eu quero que você foque aquele que faz milagre, aquele que deu a vida para você, aquele que derramou o sangue precioso dele por você. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de a operação de milagre que pode acontecer na sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor, por esse momento, Pai, em que a Tua palavra vem sobre as nossas vidas, Pai. Oh Deus, e ela é tão boa, Senhor, que ela corta como uma espada, Senhor, que separa juntas e medulas, Senhor. Oh Deus, que ela possa fazer, Pai, uma divisão nas nossas vidas, Pai. Oh Deus, para que nós não possamos viver mais aquela mesmice, aquilo que nada acontece, aquela vida travada, aquilo que não vai, aquilo que eu só peço de maneira errada. Oh Deus, opera, Pai, na vida de cada um aqui essa noite, Pai. Oh Deus, como o Senhor fez com aquela viúva, Senhor, e mudou o decreto da vida dela, Senhor. Oh Deus, como o Senhor agiu na vida daquele cego, Senhor, e mudou o decreto sobre a vida dele, que já estava, Pai, consumado, Senhor. Deus, muda, Pai, vidas aqui esta manhã, Senhor. Oh Deus, Pai, muda, Senhor, oh Deus, os decretos que foram impostos pelo mundo, não pelo Senhor, Pai. Oh Deus, que está somente na nossa mente, na nossa cabeça, Senhor. Oh Deus, que não vai dar certo, Senhor. Ou que o meu casamento não funciona, que minha família é disfuncional, que o meu vizinho é um perdido, que o meu emprego não presta. Oh Senhor, muda essa sentença nas nossas vidas, Pai. Oh Deus, faz de famílias disfuncionais famílias funcionais, com pai, com mãe, com filhos, Pai. E oh Deus, em que eles possam levantar a bandeira: eu e minha casa servimos ao Senhor, Pai. Oh Deus, converte o vizinho da direita e da esquerda, Senhor. Oh Deus, para que pelos olhos da fé, Senhor, nós possamos ver os dois sair de domingo de manhã, Senhor, e ir para a igreja, Senhor, a igreja do Senhor, Pai. Oh Deus, muda esses decretos, Pai, que o mundo tem colocado
colocado sobre as nossas vidas, mas que não vem do Senhor, Pai. Oh Deus, que nós possamos ter olhos espirituais, Pai, e ouvidos espirituais, Pai. Oh Deus, como aquela viúva ouviu a Tua voz, Pai. Oh Deus, e aquele cego sem visão humana, Senhor, ele Te viu, Senhor, ele ouviu a Tua voz e viu que só de lá vinha o milagre do Senhor dele, Senhor. Oh Deus, que nós possamos ter essa visão sobre as nossas vidas e a vida de cada um aqui, Senhor. Deus, obrigado por esse momento, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Pode se sentar. Pastor, a palavra é do Senhor. Muito obrigado pelo convite, pastor. Eu fico muito honrado por estar aqui nessa igreja. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que os homens principalmente, que tiveram a paciência de me ouvir. Deus abençoe sua vida. Pastor, e precisando de alguma coisa, nós estamos aqui para servir o reino. Eu já ia perguntá-lo, antes de aproximar do irmão, pode convidar outras vezes? Lógico. Amém? Eu ia perguntar se pode convidá-lo, né? Outras lógico, vezes, né? Aí, porque como diz o prego, o meu prego é esse aqui. Pronto, mas o prego é isso, o martelo é o Senhor. O martelo é o Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe, pastor. É pastor também, viu, irmãos? É bater com a língua, viu? É pastor também. Eu estou colocando os pontos para fora, hein, doutor Islam? Irmãos, eu não sei vocês, eu me senti à vontade, senti em casa a palavra de Deus. Doutora Elda, muito obrigado também. Deus continue abençoando a senhora. Eu sei que a igreja, as irmãs também foram abençoadas e vão continuar sendo abençoadas. Continue orando por essa igreja e que a palavra de Deus possa fazer diferença. Eu acho que nós precisamos mudar os nossos vizinhos, nossos jovens, o mundo, a nossa comunidade. Vamos deixar o mundo do outro, mas vamos falar da nossa rua, do nosso bairro, da nossa quadra, do nosso vizinho, do nosso amigo que está sem esperança, que está sem sentido, que está cego, que está surdo, que está caminhando passos largos para a morte. Quem vai ser o profeta de Deus para bradar a este que está surdo? Quem vai ser o profeta de Deus que vai atravessá-lo e reconduzir para o caminho que é Jesus Cristo? Meu querido, tem que ser você, tem que ser eu, tem que ser a igreja. Se a igreja não avançar, onde está havendo trevas, ela está sendo negligente. Então a igreja é eu, a igreja é você. E que nós possamos abrir as portas para este bairro, para este colégio aqui ao lado, para essa quadra aqui de frente. Hoje de madrugada, às vezes a gente ouve os passos daqueles que estão correndo da morte. Ouve os gritos daqueles que estão correndo da morte. E você se vê fechado, trancado. Senhor, eu saio para defendê-los. Abra minha porta para que entrem. Esconda aqui. Abra a igreja para que esconda no sangue de Cristo. Abra a sala para que aprendam e mudem os paradigmas, a cegueira. Ou eu fico fechado no meu casulo, no meu ar-condicionado, na minha cidade celestial, engordando
como o doutor falou lá em cima, numa explicação, e outros estão já com a sentença de morte. Deus abençoe vocês. Nós vamos orar e hoje à noite estaremos aqui, se Deus quiser. Mas eu creio que é o momento de abrir o coração e a mente para não ver mais um morto aqui passar por cima e falar: não foi comigo, nem meu filho, nem meu vizinho, todos estão mesmo condenados à morte. Problema. Parece que nós estamos vivendo assim. A morte não sensibiliza mais. Os passos daqueles que estão cambaleando para a morte não nos sensibilizam mais. Doutores, eu não sei quem está mais surdo. Eu não sei quem está mais cego. Se aqueles que estão lá fora ou nós que estamos aqui dentro. Eu não sei quem mais está sendo insensível. Se é aquele que não tem um pouco de farinha, um pão, que não tem domínio próprio, ou nós que temos aquele que é mais forte do que tudo na vida. Eu não sei quem é que está surdo. E Deus tem me incomodado com essa situação. Aquele que muito é dado, muito é exigido. Vou pedir ao pastor Estélio para encerrar o culto, mais uma vez aqui orando. O doutor já orou, enfim. E eu confesso ao Senhor que nós iremos convidá-lo outras vezes. E eu dou graças a Deus que o Senhor possa ter disposição, a sua esposa também, já me falaram que é uma bênção, para nos ajudar. Para ajudar uma mãe, para fazer diferença na vida de uma pessoa. Talvez não da multidão, mas de uma pessoa. E essa pessoa fará diferença na vida de mais uma. E fará na vida de mais uma. A primeira vai embora, a segunda vai embora, a terceira continua. Irmãos, faça um, porque você está indo embora. O que você vai deixar? O que vai deixar? Pastor Estélio, por favor, ore a Deus. E à noite estaremos aqui em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é bom. Nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvirmos estas verdades. Ó Deus. E nós pedimos a Deus que a Tua boa mão continue sobre a vida desses Teus servos médicos, que se prepararam não só na vida acadêmica, mas também que se prepararam na vida espiritual para nos trazer até esses puxões de orelhas, ó Deus, que nós tivemos hoje pela manhã. Ó Pai. Agora, Pai, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor continue usando a vida desses Teus servos, para que eles possam continuar, ó Pai, abençoando a vida de tantas pessoas através da Tua palavra. Amém. Através dessas orientações tão importantes e necessárias para a nossa vida, Senhor. Amém, tanto física quanto a nossa vida espiritual. Agora nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor não permita que saiamos daqui da mesma maneira que aqui chegamos, mas que possamos sair daqui com novos propósitos, que não sejamos somente ouvintes da Tua palavra, mas que sejamos sobretudo praticantes dela, Senhor. Amém, Jesus. Leva-nos, ó Pai, de volta para as nossas casas e continue nos abençoando neste dia, nos trazendo à noite, ó Deus, para continuarmos adorando o Teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Enche as nossas vidas do Teu poder e da Tua graça, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe.